Olá, minha gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para fazer mais um episódio do Isso Pode, Doutor? E tô, né, só para variar um pouquinho, tô com três bons, excelentes profissionais aqui para participar aqui conosco, tá bom? Hoje estão aqui doutora Miriam Vieira. Tudo bem, doutora? Sim, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Débora Dias. Boa tarde a Tudo todos, bem? tudo bem? E doutor Kleiser Alves. Tudo bem, Prazer muito doutor? grande estar aqui. Obrigado bem. pelo convite. Nós é que agradecemos a participação dos senhores para acrescentar, né, e compartilhar o conhecimento com o pessoal, que é muito interessante isso, né? Doutora Miriam, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer muito grande para mim, né? Prazer é todo De nosso. compartilhar aqui com os colegas, né? A gente já interagiu aqui entre nós. E advogado é assim, quando se encontra, nunca falta assunto, Tem né? muito assunto, né? Tem muito assunto, né? E eu quero agradecer a você o convite, a oportunidade de estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho, do nosso escritório. Meu nome é Miriam Vieira, sou advogada previdenciarista, porém atuo também nas áreas civil, algumas áreas de atuação da esfera civil e também trabalhista. Nosso escritório tem alguns parceiros também e trabalhamos com processos de inventário, trabalhamos com ações em face de operadoras de plano de saúde, bancos, uma parte de consumidor, ou seja, temos uma boa parceria, nosso escritório é bem diversificado com relação a isso. Porém, minha especialidade é a área trabalhista. E Previdenciária. também trabalhista e previdenciária. São os previdenciária, dois, porque né? os dois andam juntos, né? Com certeza, com E, certeza. e eu simplesmente, quando a gente estava na faculdade, a gente ouvia uma premissa. Você se apaixona pelo direito penal, mas sempre casa com o direito civil. Vocês já ouviram isso na faculdade? Já. Então, eu me apaixonei pelo direito previdenciário. E foi bem, foi paixão Exatamente. mesmo, não é? Não é, doutora? Verdade. Então, e foi assim, foi uma coisa muito legal, porque eu não digo que eu procurei. Eu fui sendo levada para essa área, né? E é uma área muito linda porque você lida de uma maneira muito profunda, né? Com as pessoas. Você lida de uma maneira assim, você lida com a vida das pessoas de uma maneira muito mais intensa. O direito previdenciário me mostrou isso, né? E eu Legal. amo o que eu faço, eu digo mesmo que eu sou advogada por ideologia, eu ainda acredito. Por amor. Por amor. Claro que a gente precisa dos honorários, né, doutores? Sim, Lógico, A gente claro. corre atrás Precisa mesmo. deles, não é mesmo? Mas, assim, realmente eu amo o que eu faço. Isso é E importante, quando né? a gente ama o que faz, né, eu acho que fica tudo mais fácil, mais É leve, verdade, né? é verdade, é verdade. verdade. Doutora Débora, conta um pouquinho aí da senhora, do seu escritório. Tá, vamos lá. Obrigada pelo convite, pela Nós oportunidade é de que estar aqui com agradecemos a vocês, participação. outros colegas. Eu sou advogada há 20 anos, né? Comecei na área do consumidor e na área trabalhista, e com o tempo me especializei na área trabalhista e previdenciária. Então, eu fiz duas pós-graduações de Direito Previdenciário, Direito Trabalhista, e hoje eu atuo nas duas áreas, trabalhista e previdenciário. E também, como a colega falou, a gente se apaixona por aquilo que a gente faz com amor. Verdade. Então, você ajuda pessoas, transforma vidas. Então, essa mudança, né, essa virada de chave nessas duas áreas mudou completamente minha vida e minha fase profissional. Eu acho que isso é muito importante. Quando você gosta daquilo que você faz, você, né, dá certo, acaba dando certo. Com certeza. O gostar, eu acho que é fundamental, né? Tem que ter Verdade. isso, tem que ter isso. Doutor Kleiser Alves, conte um pouquinho aí do senhor e do seu escritório, né, evidentemente. Sim, sim. Bom, muito feliz de estar aqui conhecendo a doutora Débora, a doutora Miriam. Já nos confraternizamos um pouquinho ali. Realmente o direito ele é apaixonante. Eu não vejo o direito como uma profissão, mas é uma missão de vida, né? Você ajuda pessoas e aprendi que todas as vezes que você ajuda alguém, você tem direito a uma recompensa. Nossa recompensa
na maioria das vezes pode vir financeiramente, mas vem por um abraço, por um agradecimento, por algum problema que você resolveu. Eu sempre fui muito próximo de gente. Eu costumo dizer que Jesus ou Deus salvou minha alma, mas os estudos salvaram a minha vida. Porque eu vim de uma família muito pobre, do interior de uma cidade de Minas Gerais, e trabalhei em muitas coisas, mas sempre fui apaixonado por gente e por ajudar pessoas. E vi no direito uma possibilidade maior do que outras profissões de poder fazer isso. E graças a Deus tenho feito com excelência, humildemente falando, e a gente obtém bons resultados através disso. Um deles é estar aqui, honrado de receber o convite do meu amigo Eduardo Areias, de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, aprender um pouquinho e também compartilhar com tantas pessoas que precisam e às vezes não tem nem o norte, né, de como conquistar ou como conseguir um direito que lhe é inerente, mas na maioria das vezes ela nem sabe que esse direito existe. Então, a gente vai debater alguns temas e espero que você que está nos assistindo aí possa crescer e ser impactado através de tudo que a gente falar aqui. É isso aí. É por aí mesmo. É exatamente compartilhar conhecimento, né? E eu acho que é sempre importante, né? E no futuro, a Deus pertencem, né? Eu acho que sempre se tem o retorno das coisas, ou seja financeiro, né? Ou seja de outra maneira, né? É bom frisar isso porque muita gente talvez só consegue enxergar esse lado. O advogado ganha bem. Não é bem assim. Algumas áreas são muito bem remuneradas. Não estou reclamando também, que eu estou muito satisfeito. Mas eu acredito que tem coisa mais importante que o dinheiro no direito, que é exatamente esse feedback que os nossos clientes conseguem nos Sim, trazer. concordo. Eu também, Verdade. certeza. Vamos lá, doutora Miriam. Vamos ao seu tema. Vamos lá. Qual é o seu tema hoje? Então, estava falando até com os colegas que eu escolhi dissertar sobre o benefício de prestação continuada. Nada. Por quê? Por mais que a gente saiba que é um tema que muita gente fala, todo mundo sempre fala alguma coisa. Eu costumo dizer que até mesmo quem não é da área do direito sabe tudo sobre o benefício de prestação continuada. É verdade, Não é doutora. verdade? Muitas das vezes o cliente chega no nosso escritório e ele, doutora, porque eu sei que eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Eu falo assim, tem mesmo? Senta aí, vamos conversar. Você quer um cafezinho? Você quer uma água? Vamos conversar. E aí a gente começa... Por quê? Porque, primeiro, que o público-alvo... Eu estava conversando isso com o Eduardo, logo assim que nós começamos a conversar, e o público-alvo que nós alcançamos é aquele público mais carente, né? É aquela pessoa que muitas das vezes ela não consegue sequer te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque ela não sabe usar o WhatsApp. E às vezes é porque ela não tem um celular, né? É esse público-alvo, é esse público do benefício de prestação continuada. É aquela pessoa humilde, carente, é aquela pessoa que precisa de que você, muitas das vezes, você a ouça, você deixe aquela corrida, né? aquela agenda corrida que todos nós advogados temos para ouvi-la, né? E às vezes a gente até é um pouco psicólogo, né? Sim. Então, Muitas vezes. muitas vezes, né? Muitas Acredito que vezes. com os colegas também aconteçam isso. Sim. Então, por isso eu escolhi esse tema. E até porque a gente não vai entrar no mérito político, mas eu achei até um tema bem relevante por tudo que a gente está vivendo hoje aí nesse cenário, Sim. junto aí, principalmente a gente que trabalha com o regime geral, né? E a gente está vivendo aí um momento bem complicado. Eu faço diligências no INSS também. E, olha, gente, é uma situação bem complicada que nós estamos vivendo hoje. Caótica, né, doutora? Caótica. A gente está vivendo um verdadeiro caos, Eduardo. Entendeu? E quem é o mais sacrificado nesse caos todo, né? É o nosso cliente. Principalmente os clientes que precisam
dos benefícios, tanto os sociais como os previdenciários propriamente ditos, né? E por conta disso, eu falei, eu estou querendo falar para esse tipo de público. É aquele público mais humilde, aquele público mais carente, é aquele público que está precisando de conhecer mais os seus direitos, porque, infelizmente, nem sempre o que a mídia apresenta é aquilo que a gente vê na realidade. Existe, assim, em algumas situações, existe uma distância entre o que a gente vê na mídia e o que a gente conhece na prática. Basta você frequentar uma agência do INSS, basta você lidar com o direito previdenciário diretamente, como eu e os colegas aqui lidamos, né? E por conta disso eu escolhi esse tema. E eu gostaria de falar, é um tema muito amplo, não dá para falar tudo que a gente gostaria, mas o que eu gostaria de falar, acredito que muita gente já conheça muita coisa do que eu vou falar, mas até mesmo para formar um raciocínio é preciso que a gente não deixe de citar. O benefício de prestação continuada é um benefício social, ao contrário do que muita gente, né, rotula. Acha, né? É um benefício social em que a pessoa que, mesmo sem ela nunca ter contribuído com o INSS, ela tem direito a receber um salário mínimo. E para que ela se enquadre nos requisitos da Lei 8742, de 93, é necessário que ela tenha inscrição no CAD único e também o idoso. O que é o idoso para efeitos de benefício de prestação continuada? É um idoso que possui 65 anos ou mais. E tem também a questão da pessoa com deficiência, né? Que aí sim, aí o tema se abre no leque, inclusive. Eu ia até te perguntar agora, por exemplo, uma pessoa que for portadora de esquizofrenia, tá? É necessário interdição judicial para que ela tenha direito ao BPC? Então, esse já é um tema que está até um pouco mais para frente, né, do que a gente vai eu pensei trazer que você já ia aqui. falar sobre Não, isso. mas é interessante você falar por quê? Porque com relação ao idoso, não há muito o que se falar, porque a gente sabe que basta ele cumprir o requisito da idade, que para efeitos de BPC, vamos falar BPC para facilitar, para efeitos de BPC são 65 anos ou mais, né? Está cadastrado no CAD único, comprovando que a renda per capita do núcleo familiar não ultrapassa 1/4 do salário por pessoa. Aí ele não é muito difícil, o idoso, claro que existe toda aquela questão biopsicossocial, que ele vai ter que se submeter, aquela coisa toda, só que ele tendo a idade, enquadrando direitinho na questão da renda, é bem mais tranquilo. Aí a gente entra nesse outro leque. Que eu me do antecipei, né? BPC. Desculpe até. Não. Eu já estava entrando mesmo. Que é exatamente que são as doenças. Porque os colegas aqui também são previdenciaristas e eles vão concordar comigo que o problema maior de que eu enfrento, eu não sei os colegas, mas o que eu enfrento no escritório, que já tive até clientes contestando um parecer jurídico meu. Por quê? Mas, doutora, eu tenho essa doença, como que eu não tenho direito? Sim. Esquizofrenia. Se confundem, né? A esquizofrenia, ela não gera, assim, um direito automático, né? Você me perguntou sobre a interdição judicial. Isso. Tá, não esqueci disso, olha só. Só que o que acontece? Quando a gente fala de doenças, principalmente doenças psiquiátricas, doenças psicossomáticas, né? Existem vários fatores que vão envolver toda aquela problemática da análise do direito, se aquele a gente não chama de segurado porque, na verdade, né, eles não têm, não são segurados do INSS. Mas aquele beneficiário, que é a melhor palavra para enquadrar esse tipo de pessoa, o beneficiário, o fato dele possuir uma esquizofrenia, agora respondendo a sua pergunta, não significa necessariamente que ele tem um direito ao benefício de prestação continuada. E caso ele tenha, é necessário uma interdição judicial? Aí a gente tem que analisar o caso concreto. Por exemplo, no escritório, eu tenho N concessões de benefícios de prestação continuadas, inclusive da esquizofrenia, né? E até hoje, 90%
a gente nunca precisou pensar nem em curatela, nem nenhum tipo de interdição. Por quê? Porque a gente analisa, geralmente, cada caso de uma maneira individualizada, né? E aí, qual a importância de uma pessoa que tem, Eduardo, um CID como esse, procurar ajuda de um especialista, principalmente um especialista, eu costumo sempre dizer isso, um especialista na área previdenciária. Não só você ir a um advogado, mas um advogado que seja um especialista nessa área. Por quê? Porque os detalhes, nesse caso aí, fazem toda a diferença. Né? Os Exatamente. detalhes fazem toda a diferença. Porque o que dá direito não é estar lá no rol da lei aquela doença especificada. O que dá direito é a incapacidade que aquela doença vai gerar naquele indivíduo, no convívio dele em sociedade, se ele pode ou não prover o sustento dele, dos seus familiares. Ou seja, é todo um contexto que vai ser analisado por uma perícia médica e também avaliado por Social. uma avaliação social, uma perícia biopsicossocial. Eu E, Desculpa interromper, favor. já interrompendo. Eu acho que ela foi brilhante na explanação dela, porque eu costumo dizer que todo mundo quer ser advogado, mas nem todo mundo tem coragem de parar 5 anos da sua vida. Parar não, avançar 5 anos fazendo direito. Investir. Nesse Investir. Investir, a palavra. Muita gente confunde o BPC e o LOAS. LOAS é a Lei Orgânica Sim, de Assistência sim. Social. Sim. Com benefício previdenciário, não é? É um benefício assistencial. Benefício de Sim. prestação continuada. E realmente esses requisitos, eles são condição sine qua non para conquistar o direito. Não é um direito adquirido. E às vezes a pessoa, não, mas eu tenho uma enfermidade. O INSS ele é muito criterioso em relação a isso. Essa enfermidade te impossibilita de trabalhar. Ah, mas eu sinto dor na perna. Não, isso não é suficiente. É necessário, o que muitos clientes nossos não conseguem enxergar, é que é importantíssimo, até para você dar entrada administrativamente, um laudo bom. E o que é um laudo bom? Um laudo bom é um laudo com 4 características principais. Um laudo atual, menos de 3 meses, um laudo com CID, ou o número da enfermidade, um laudo com o carimbo CRM do médico, que pode ser o médico particular ou público, o que importa é o carimbo, e um laudo especificando que ele não tem condição de trabalhar. Sem uma dessas características, não vale nem a pena entrar com processo. Porque, infelizmente, o INSS ele é muito rígido e, às vezes, a gente acaba perdendo tempo, porque você sabe que vai ser Exatamente. indeferido. Sim, sim. Então, sem esse laudo, não tem nem conversa. Com esse laudo, a gente começa a brigar, não é assim, doutora? Exatamente, exatamente. E assim, o nosso dia a dia profissional, ele vai nos levando a partir do momento que você sabe que a autarquia ela é muito criteriosa e muito rigorosa, Uhum. você acaba tendo a obrigação de também ser. Sim, sim. Então, a documentação Perfeito. certa. Exatamente, doutora, porque não adianta o cliente chegar e encher sua mesa, igual acontece muitas das vezes no meu escritório. Receituário, velho. laudo, Sim, documento. olha, Antigo. tem cliente às vezes que leva um documento de 1900 e... Ou seja, mas você tem um laudo recente? Não, doutora, eu primeiro queria saber se eu tenho direito. Para eu saber se você tem direito, quem vai dizer o seu direito é o seu médico. Isso aí. Nós trabalhamos com os documentos que o cliente nos fornece. E é isso que a gente precisa conscientizar os nossos clientes. Principalmente, quando eu comecei no início da minha fala sobre o público-alvo, né? Nosso público-alvo, o beneficiário do BPC, ele é uma pessoa que muitas das vezes você precisa vir até o mundo dele para você entender até o que ele precisa. São pessoas humildes. São pessoas que não têm humildes, pessoas conhecimento. carentes, que são... Olha, gente, eu fiz uma diligência agora no INSS, coisa de umas 2 semanas, que eu fiquei, sabe, eu fiquei quase 3 horas no INSS. E eu fiquei ali observando, tá? Eu fiquei observando o comportamento das pessoas que chegavam ali. Gente, é uma situação muito triste. É uma situação... E aí eu fico assim, meu Deus, eu precisava ver isso de perto para eu poder saber como que eu vou
me comportar quando eu estiver exatamente como eu estou aqui, dentro da minha sala, confortável, no meu ar-condicionado. Você está entendendo? Porque a pessoa que chega ali no nosso escritório, nem sempre é aquela pessoa que tem condições, às vezes, até de se alimentar. Você entende? Claro que É nós outra recebemos. realidade. É outra Outra realidade, realidade. doutora, entende? Então, a gente precisa ter esse sentimento que o doutor falou, parabéns pela colocação, esse sentimento de ser humano, de humanitário. Então, a gente costuma dizer que a lei é fria. Eu lembrei até de uma questão que eu passei semana passada. Eu fui despachar com o juiz e eu falei para a secretária desse juiz o seguinte. Falei assim, olha, a gente sabe que a gente está distrito à lei, a gente está restrito ao que a lei diz. Mas eu sou... Gente, você é... E a magistrada também é. Por favor, vai lá e conversa isso com ela para mim. Uma questão, inclusive, de INSS. Entendeu? Então, Tem que ter um outro olhar. Eduardo, a nossa profissão, ela requer muito mais do que coleções de pós-graduação, do que não sei quantos mil seguidores no Instagram. Você está entendendo que a gente lida com gente, e gente que precisa de atenção. Sim. Gente que precisa, que depende de você, e muitas das vezes, hoje eu consigo lidar um pouco, assim, bem melhor com isso. Mas, às vezes, eu fico, meu Deus, é tanta responsabilidade que a gente traz aqui. Eu também me sinto assim. São tantas famílias que dependem daquela hora que você separa para estudar, daquele momento que você separa para... Peraí, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre isso daqui, porque o meu cliente, ele precisa desse benefício. Se eu acho que a documentação está fraca, vou tentar uma estratégia, né? Então, eu espero não ter saído do tema. Não, Eu espero acho não... que eu tinha... Acaba que a gente vai sendo levado, né? É. Porque realmente você já percebeu que a gente não gosta nada do que faz, né? É verdade, é verdade. Mas tudo Não, a tem a senhora ver se- do contexto da situação. Acho que o benefício, ele é isso. Um benefício para aquela pessoa que precisa de informações. Às vezes coloca no Google, o Google tem informações erradas. Sim. Acha que Exatamente. todas as doenças ele tem Uhum. direito, então faltam informações precisas, quais os documentos necessários, e essas informações somente como especialista na área. Não adianta Exatamente. um advogado que não entende do assunto vai acabar perdendo aquele benefício que é importante para aquele ser humano que não tem nem o que comer, não tem saneamento básico muitas vezes. Então, é um benefício assistencial muito importante para aqueles que não têm nada. Exatamente. E no passado, Eduardo e meninas, havia realmente um rol de enfermidades que davam condição de se aposentar, não, de receber o benefício de prestação continuada. Hoje já não, tanto que Sim. antes a AIDS, todo aidético tinha direito, câncer, todo Hoje é cancerígeno, relativizado. hoje é relativizado. Se o aidético está numa situação extremamente precária, debilitado fisicamente, então eles vão analisar. Tem a questão social também, né, O sujeito está com câncer, mas é câncer em estágio avançado, terminal, está fazendo tratamento, como está esse tratamento? Então, essa relativização que às vezes é um pouco... A gente vê até com uma certa covardia, né? Muita A pessoa covardia. chega lá, ele está precisando... critério objetivo Ele já não dos tem peritos, nenhuma da fonte de assistência social. recurso, nenhuma fonte de renda. E quando ele mais precisa das mãos do Estado, o Estado meio que aperta de todas as formas para não lhe conceder. Então, acho que a figura do advogado previdencialista, do advogado que faz esse trabalho assistencialista, é muito importante, muito importante. Porque, na maioria das vezes, se não tiver, em países sérios, não seria necessário um advogado para aposentar ou para conceder o benefício. Mas no Brasil, infelizmente, essa não é a nossa realidade. E a pergunta que o Eduardo me fez sobre a questão da esquizofrenia entra nessa relativização que ele falou aí, entendeu? Do nível de doença, Exatamente. da doença. Por quê? Né? Porque eu já recebi pessoas com CID, o mesmo CID. Você pega um laudo, você compara um laudo, o CID é o mesmo. Só que
as questões são totalmente diferentes, os casos são totalmente diversos, né? Cada caso é um caso. Cada Cada caso é um caso é um caso. caso, e Critério você tem que ter objetivo. aquela sensibilidade também, para até mesmo, como acho que foi o doutor que falou, né? Para que a gente não Perca primeiro tempo, perca né? tempo, Ou gere faça ele perder o tempo expectativa. dele. Gera expectativa também, porque a partir do momento que você faça ele assinar uma procuração e Ele já está contrato, contando com aquele ele já valor, entende que ele já vai já tem receber. direito. Não só a esquizofrenia, Não só. transtorno autista também, Sim, dependendo do grau, a gente gama de consegue. doenças aí entram nesse É contexto. relativo, né? É. Relativo. Eu acho que devido a essas fraudes todas, o governo, Também, tá Eles precisam apertar um pouquinho mais, na né? Tinha mais documentação, uma nas pergunta aqui, exigências. mas eu acho que já está mais que respondida, né? Não é um tipo de aposentadoria. Sim, eu acho que eu acabei falando sobre isso, né, Eduardo? É. Que a gente se empolga aqui. Não, as Então, outras duas perguntas que eu tinha aqui, você acabou o já o respondendo. meu colega aqui também falou brilhantemente também sobre essa questão, porque, inclusive, a gente vê, até na mídia, tá, gente? Muita gente tratando o benefício de prestação continuada como uma aposentadoria, quando a gente sabe que não é. Não é. É um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, né? E muitas das vezes o cliente chega lá, eu quero me aposentar. Aí você já sabe Pede a que carteira. pede né? a carteira profissional, já pede, né, aqueles documentos próprios para análise de aposentadoria. Você às vezes pensa, opa, vou fazer um planejamento previdenciário Sim, para esse sim. cliente. Verdade. Quando você vai ver, é um beneficiário de BPC, né? Então, isso daí é uma maneira como se coloca, e primeira coisa que eu faço para o meu cliente, tá? Porque eu sou uma pessoa muito transparente, né? E assim, eu não sei ser diferente. Eu sou o tipo de advogada que, quando a pessoa senta, ou vai me amar ou vai me odiar como advogado, como também, profissional. doutora. Sabe por quê? Porque eu chego para o meu cliente e falo assim, olha, vamos começar. Primeiro, isso não é uma aposentadoria, é um benefício social. Por que eu estou te explicando isso? Porque ele não vai gerar o direito de você transmitir uma pensão por morte, não vai gerar o direito a um 13º salário, que são os benefícios previdenciários que garantem esse direito. Por conta disso, eu acho que o cliente ele tem que ter essa, né? Até Essa porque informação. eu já tive clientes querendo que podiam optar entre os dois e ele estava querendo optar pelo BPC. Para mim ia ser muito mais fácil, mas ia prejudicar Muito. e muito, Muito. entende? Então, Eduardo, eu acho que essa daí também já foi. Já. Nós já resolvemos essa questão. Já. Já. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Nada. E vamos lá agora. Doutora Débora Dias. Qual é o seu tema? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Complementando o assunto da doutora Miriam, muitas pessoas não têm esse conhecimento, o que é aposentadoria para aquelas pessoas com deficiência. Então, existe sim esse tipo de aposentadoria. Então, primeiro eu vou falar do conceito, o que é a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, de acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, é aquela pessoa com impedimento a longo prazo, que a lei determina acima de 2 anos, de natureza sensorial, física, mental, psicológica, intelectual. Então, aquela pessoa que tem aquele impedimento que não é inválida, muitas pessoas confundem essa questão de deficiente com inválido. Não, o deficiente ele pode sim trabalhar, ele pode ter aquela atividade remunerada, logicamente, adaptada à situação dele. Então, com o uso de óculos, com o uso de muletas, cadeiras de roda, então o deficiente ele pode trabalhar e, consequentemente, pode se aposentar. Então, hoje o tema, eu vim falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas desconhecem e é uma aposentadoria muito vantajosa, não foi afetada pela reforma Sim. previdenciária, que é muito importante, que as outras já foram Isso muito faz toda a afetadas. diferença, né, doutora? Toda a diferença. Então, o benefício ele é mais vantajoso. Então, mesmo aquele aposentado, ele pode continuar trabalhando, diferente do aposentado por invalidez. Então, são várias dúvidas que o segurado possui que muitas vezes ele não tem essa informação. Então, hoje o objetivo é trazer informação para o público sobre esse tipo de aposentadoria. E existem regras para esse tipo de aposentadoria? Pela nossa legislação, aquela pessoa com deficiência ela pode se aposentar por idade
ou por tempo de contribuição. Então, idade mínima para o homem, 60 anos. Então, olha a vantagem. O homem consegue se aposentar mais cedo. E para a mulher, com 55 anos de idade. Então, basta ter aquela idade e o tempo mínimo. Precisa que a lei determina também o tempo mínimo de 15 anos trabalhando como pessoa com deficiência ou contribuindo, né? Não pode atrasar aquelas contribuições, isso também é muito importante frisar. Então, preenchendo esses requisitos, esses 2 requisitos, idade mínima e o tempo exigido pela lei, aquela pessoa com deficiência consegue se aposentar. Então, muitas pessoas não sabem dessa informação e vêm buscar outros benefícios que demoram a conseguir, desistem e vão até procurando LOAS, achando que não tem outra alternativa para ele. Então, é importante esclarecer essas diferenças da aposentadoria. Excelente. Se o segurado possui deficiência há menos de 15 anos, ainda consegue se aposentar de forma mais vantajosa? A lei ela determina o seguinte, a lei determina 15 anos. Digamos que aquele segurado ele não tem 15 anos que laborou naquela como deficiente. Então ele pode pegar o tempo que ele laborou, né, e converter para período comum para que some um outro tipo de benefício. Então ele pode aproveitar o tempo como deficiente para se enquadrar num outro tipo de aposentadoria, que também essa informação as pessoas desconhecem. Então é importante levar para o público, para aquele segurado, que ele consegue se aposentar mais cedo, somando esse período, né? Basta ter laudos médicos, exames, para poder levar até o INSS toda essa documentação necessária. Aí seria como o INSS faz análise, né, desse requerimento. O INSS, como a doutora falou, hoje em dia, devido a várias fraudes, o INSS ele é criterioso. Então, aquele segurado ele passa por 2 avaliações, uma médico, né, uma perícia médica e uma avaliação social, onde aqueles 2 servidores eles fazem uma pontuação e aí vão verificar se aquele segurado tem, se ele é uma pessoa com deficiência. Não basta ser, né, pessoa com deficiência, ele precisa se enquadrar, né, e precisa comprovar as barreiras que ele tem no dia a dia, convive com a sociedade e soma-se aquela pontuação e vê se ele se enquadra naqueles requisitos para conseguir o benefício. Então, eu acho que vale a pena aquele segurado se informar se ele se encaixa nesses requisitos para ele ter uma aposentadoria mais vantajosa, se aposentar mais cedo, e é super interessante verificar com o especialista na área, né, um advogado na área previdenciária, buscar informações, porque o INSS ele não passa essas informações para aquele segurado que vai buscar se aposentar, ninguém fala isso para ele. Então, só um advogado especialista tem esse conhecimento técnico que vai indicar a melhor aposentadoria para o cliente. Mas o INSS não fala sobre isso, por quê? Com medo de fraude, é isso? Na verdade, com a reforma, houve mudanças, as regras mudaram, então ficou mais difícil a pessoa conseguir se aposentar. Então, aumentou o tempo de contribuição. Antigamente era 35, a pessoa vem com aquela mentalidade, com 35 anos vou me aposentar. Então, com a reforma previdenciária de 2019, não é mais assim. A pessoa precisa, aquele segurado precisa seguir regras de transição, então de 50%, de 100%. Então o cliente ele não tem esse conhecimento. Ele às vezes vai para o Google também dá informações erradas. Então só um advogado que vai orientar, fazer um planejamento para aquele cliente, ver qual a melhor opção, o melhor valor, né? Então essa aposentadoria, o valor é melhor, ele não tem incidência do fator previdenciário. Ele mesmo aposentado, ele pode continuar trabalhando, ele consegue se aposentar mais cedo, e isso o INSS não fala. Ele não dá essas informações. Hoje você nem consegue ter acesso, é tudo pré-agendado, você tem tudo online, então você não tem aquele contato com o servidor. Então ele tem aquela resposta ríspida, o segurado vai até a agência. Mas eles não teriam que dar essa informação? O certo está na instrução normativa do INSS que ele deveria conceder o melhor benefício, mas na prática isso não existe. Não existe. Então o que existe são as fraudes, milhões de fraudes. A gente vê aí as E- pessoas se enriquecendo às custas dos sim. segurados. Ao contrário, Muito né? triste. Nós muitas das vezes recebemos no escritório
clientes que são orientados de uma maneira totalmente equivocada, né? Por várias, assim, às vezes pelo próprio 135, que é o meio de contato que o segurado tem, né? É, E, infelizmente, isso daí gera uma série de problemas e prejuízos mesmo. perde E dinheiro, perde e às vezes tempo. e muitas das vezes ele perde o direito, ele perde um prazo. É, Ele deixa de, pela ausência de orientação de quem deveria orientar. Eu, às vezes, costumo dizer que tem algumas situações que não precisaria, Eduardo, o cliente chegar até o nosso escritório para coisas tão mínimas. Por quê? Porque é obrigação da autarquia fornecer. Mas ele precisa, para as coisas mais básicas que você possa imaginar, ele precisa ir até um escritório de um advogado. A situação, realmente, como a gente falou no começo, nós estamos vivendo realmente um caos. é. Então, a doutora trouxe um tema muito pertinente e, assim, eu gosto muito de trabalhar com a aposentadoria do PCD, porque, principalmente, né, doutora, porque não foi alcançada pela Verdade. famigerada reforma da Previdência, porque a emenda constitucional, ela, ela deu, assim, uma ducha de água fria no direito Prejudicou muita previdenciário, gente, prejudicou muita gente. E, infelizmente, nos próximos podcasts que nós faremos daqui para frente, nós Com vamos certeza. trazer um tema que eu Vários gosto muito temas, também, né? vários Bem temas interessantes. que vão trazer esse assunto bem, de uma maneira bem mais profunda. Por exemplo, a pensão por morte, que não faz parte do debate hoje, mas que foi assim, a pessoa que hoje recebe uma pensão por morte, ela, se em vida o instituidor tinha uma determinada renda, a família, a partir do Cai óbito, drasticamente cai o valor. drasticamente, olha, e assim, e vai você absurdo. explicar, né? Então, a aposentadoria que a doutora escolheu brilhantemente como tema, já não tem esse problema. Por quê? Porque a reforma, graças ao bom Deus, Não deixou atingiu. ela de lado. Manteve E olha as que eu regras acho que não- antigas. Eu acho que é Pelo aquilo. menos Vamos- isso, né? Pelo menos isso. Vamos Pelo torcer menos pra não isso. falando muito para Não, eles voltarem vamos, ouvindo, olha, senão é daqui melhor a a gente pouco... pula. Vamos, doutora, vamos pro seu tema, que é Com melhor. certeza. Tem alguns documentos necessários, assim, que tem Vamos que... lá. Documentação necessária. Então, Para esta aposentadoria. quando o cliente vai ao escritório, quais os documentos que eu indico que são fundamentais para esse requerimento? Primeiro, o laudo atualizado, como o doutor mencionou anteriormente, precisa ter o CID, né, o tempo que ele possui aquela deficiência, porque tem a legislação Deixa eu pedir uma determinando coisa, 15 doutora. anos. Fala o que é o CID. CID é aquela Eu sei informação. que muita gente não sabe. Sim, sim. CID é aquele número daquela doença, a nomenclatura daquela doença que aquele É segurado, o código daquela doença. código daquela doença, que Tá. o médico ele é obrigado a colocar em todos os laudos dele. Para poder o INSS, o médico, quando ele for avaliar, o perito, ele vê qual é a doença, na verdade, deficiência, que aquele segurado é portador, que ele é cometido, e para ver se ele se encaixa nos requisitos. Então, o documento importante, o laudo com o CID, com carimbo médico, o tempo que ele já possui aquela deficiência, para poder se encaixar nas regras, o nome completo. Então, muitas vezes não tem essas informações todas e acaba sendo indeferido por uma besteira. Então, basta pedir ao médico. Muitos médicos não querem fornecer, mas tem que estar com a documentação correta para que tenha êxito naquele benefício. Então, laudo médico, exames, porque o exame ele é essencial para fazer o laudo. Então, sem o exame, só com o laudo não basta. Então, exame atualizado, laudo atualizado, carteira de trabalho, qual a atividade econômica, qual a atividade laboral daquele segurado, carteira, o CNIS, o extrato do CNIS, que a gente consegue através do meu INSS. Então, essas documentações são importantes para o requerimento administrativo. E todos os documentos precisam estar atualizados. Se não tiver, não vai adiantar. Ele vai passar pela perícia, vai acabar sendo indeferido indevidamente por falta de atualização dos exames médicos. Ou Então, é seja, muito importante. uma coisinha mínima é Um indeferido. erro, falta de É indeferido. carimbo, não consta naquele laudo o tempo
que ele tem aquela deficiência, então é muito importante. E também ele vai ser submetido a uma perícia, uma avaliação social, que vai analisar também as barreiras que ele enfrenta no dia a dia para exercer aquela atividade laboral. Então, ele vai explicar para aquele assistente social o que ele enfrenta. Eu tive um caso, uma cliente que ela era maquiadora e ela tinha visão, ela PCD, a visão monocular. Então, como uma maquiadora vai trabalhar com aquela deficiência? Então, ela enfrentava barreiras no dia a dia para exercer aquela atividade laboral. Então, é isso que a perícia irá analisar, quais barreiras enfrentadas. Não basta ser deficiente, ele precisa comprovar as barreiras. O que ele utiliza para se adequar no ambiente do trabalho? Ela usava um óculos diferenciado, uma luz, né, diferente das outras funcionárias. Então, tem uma diferença. Então, ela não tem o mesmo... ela tinha habilidade, mas tinha que ter uma ajuda para exercer aquela atividade laboral. Então, é isso que vai ser analisado na perícia e com a assistente social também, essas duas avaliações. Por isso é importante ter toda a documentação em dia para ser concedido esse benefício. Legal, legal. Bem esclarecedor, não é, minha gente? Importante Com certeza. frisar. Com certeza. Muito obrigado, tá? Obrigada. Obrigada a todos. Ô, Cléisia, vamos lá agora falar da importância do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. Não é justo, né? Depois de explanação brilhante das minhas colegas, eu falar... Elas entendem pouco, Poxa, né? Elas entendem pouco do assunto. Parabéns. Deu para ver que elas entendem Sim, pouco. sim. Pois é, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para trazer um pouco de normalidade ao ambiente de consumo. Antes de 1990, ou antes do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tinha todos os direitos e o consumidor não tinha direito nenhum. Com a implementação do Código de Defesa do Consumidor, a partir de 1990, os primeiros anos, o consumidor tinha todos os direitos e o fornecedor não tinha direito nenhum. Ou seja, cada ação que era impetrada, 99,9% o consumidor ele tinha vitória sobre aquilo. Com o passar do tempo, e hoje já são 34 anos, né, houve uma maturação entre o próprio judiciário, as relações de consumo, elas acabam que já amadureceram. Então, hoje eu já vejo que há um contrabalancear entre os direitos inerentes do consumidor, que são muitos, infelizmente, pouco conhecidos, e também os direitos dos fornecedores, porque sem os fornecedores, o mundo para. Mas, por outro lado, também, eles cometem inúmeras irregularidades que somente a justiça pode dirimir essas dificuldades que o consumidor enfrenta. Então, eu acredito que a atuação do advogado nas relações de consumo é muito importante, principalmente em países como o Brasil, e que realmente não preza muito pelo bom andamento do ordenamento jurídico, né? Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para auxiliar, para ajudar, para fornecer não somente informações, mas ensiná-los de que se o direito existe, ele é para ser garantido principalmente pelo judiciário. Os comerciantes e fornecedores conhecem e respeitam o Código de Direito do Consumidor? Infelizmente, não. Eu imaginei isso, mas Grande deixa eu responder, porque... Essa resposta Isso já era pode, certa. doutor? Difícil. Isso pode, doutor? Difícil. Porque ele se... Claro, a gente não pode generalizar, mas a maioria parece que se coloca numa áurea de intocável, ele acha que ele pode tudo, mas não, ele pode muito. E deveria ser realmente assim. Mas ele não pode tudo, né? O respeito entre as partes, por isso que o nome é relação, o relacionamento entre as partes é primordial. Ele tem os direitos dele, estão garantidos não apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo Código Civil, que era a bússola que nós tínhamos antes do Código de Defesa do Consumidor. Mas
ele precisa se adequar a essa realidade. Há uma lei que obriga todo estabelecimento colocar à mostra um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas a maioria nem abre esse código, a maioria nem lê esse código. Fica Então, guardado numa fica gaveta, guardado na ninguém gaveta. abre. Se você exigir, ele vai ter que te mostrar. É. Mas o próprio fornecedor, acho que o primeiro passo do empreendedor ou empresário, antes de iniciar a empresa ou o negócio, seria ler o código. Até porque é um código bem pequenininho, né? Nem se compara, fino. fininho, mas está ali Fácil. noções básicas, imprescindíveis para esse relacionamento entre os fornecedores e os consumidores. Até para não fazer besteira, né? Saber onde está pisando. Saber onde está pisando. Exatamente isso, porque a pessoa vai abrir um negócio, aí vai no escuro, né? E tem muito Vou contrato de empreender. adesão também, que o consumidor assina sem saber o que está assinando, sem saber seus direitos. Exatamente. Porque há um erro, né? Exatamente. Os consumidores conhecem e utilizam o CDC em benefício próprio, os consumidores. Já há um certo conhecimento, né? Eu acho que a internet, né? Principalmente as redes sociais, ajudou muito, né? Embora a gente precisa filtrar, né? Porque tem muita coisa também Ficou banalizado. que banaliza e dificulta até o nosso morais. trabalho, Eduardo. Porque tu bota lá no Google, que a doutora brilhantemente falou, tem informações até pelo Google que estão erradas, né? E o cliente printa lá e manda, não, aqui o Google está dizendo diferente. Falei, mas o Google não é advogado. É verdade. Na verdade, ele é tudo, né? Advogados, ele é psicólogo. Tem muita coisa na cabeça para acertar alguma. Olha. A inteligência artificial ainda não pode resolver certas coisas, né? E nós, os advogados, estamos aqui para isso, para exatamente auxiliar. Então, às vezes, até ele printa aquilo mesmo, manda pra gente como se estivesse afrontando. Não, doutor, o Google diz que eu tenho direito. Não, mas não tem. O Google tem mais razão que o advogado na cabeça de alguns clientes. Mas a internet, ela meio que pulverizou essa questão. Hoje existe um conhecimento muito maior em relação a isso, até também por causa das pesquisas, né? Acontece alguma coisa, você pesquisa, acho que a pesquisa é o primeiro passo. O segundo passo é exatamente, se você entende que esse direito não lhe foi garantido, se aproxime de um advogado. Meu escritório, por exemplo, não cobra para dar informação. Então, muitos clientes são indicados e vão lá e a gente recebe com todo carinho e explica, né, principalmente os prós e contras de você acionar a justiça. Mas tem contra? Tem. A justiça, ela é inerte. Ela está parada, aquela venda nos olhos da deusa da justiça, não é porque ela é cega, é porque você precisa tirar a venda dela e dizer, aconteceu algo comigo, acionar a justiça para que ela possa subsidiar a interação e te permitir alcançar o seu direito. Agora, muita gente também não tem o direito e às vezes quer forçar a barra, né? E alguns advogados que caem nessas ciladas acaba prejudicando o próprio cliente. Primeiro, porque você gera uma expectativa muito grande dele conseguir alguma coisa, né? E a gente precisa entender que a justiça não é para ganhar dinheiro. A indenização pecuniária e financeira é importante, mas ela é secundária. A justiça é para garantir o teu direito. E principalmente a indenização não deveria ser vista como uma forma de você lucrar, né? Mas a indenização deveria ser vista como algo pedagógico. Sim. A empresa, quando sente no bolso, ela vai pensar 2 vezes antes de cometer novamente aquele erro. Então, no passado se falava muito sobre a fábrica, a indústria dos danos morais. Eu não sei se isso foi uma realidade, mas para o meu direito, ou para o direito que eu professo, a indenização ela é secundária. O primeiro passo é resolver o problema, né? E, obviamente, se houver essa indenização, você vai trazer um alento, né, para o nosso cliente e, principalmente, ensinar a empresa, o fornecedor, que ele não pode tudo. Ele pode muito, mas ele não pode tudo.
Tem um limite, né? Tem um limite. Tem um Eu limite. acho que hoje em dia tem o Reclame Aqui, que o consumidor Tem pode Reclame fazer as Aqui, reclamações tem dele, tem o portal também do consumidor.gov. o Procon, né? O mais Nossa, antigo tem as muita Procon. ouvidorias coisa, também, né? Ouvidoria. As ouvidorias também. E resolvem. Olha, o Procon e o próprio Reclame Aqui, eles não têm poder coercitivo. O Procon, ele é interessante na relação de consumo, por quê? Porque antes de acionar a pesadíssima máquina judiciária, você precisa demonstrar que você tentou resolver administrativamente. Ou seja, antes Sim. de você acionar a justiça, tenta resolver diretamente com o fornecedor. E em algumas vezes você consegue resolver, acaba por aí. Às vezes o cliente até indaga, doutor, mas ele me devolveu o meu dinheiro, mas e meus danos morais? Não, calma, calma, vai viver a tua vida, vira essa página, tá tudo certo, já resolveu, tá ótimo. Então, mas quando a empresa é reticente, não quer resolver e acha que tem todo o poder, eu até aconselho os clientes a irem no Procon para demonstrar, olha, eu fiz tudo que eu podia para resolver. Né? Você vai no Procon, o Procon pode chamar o fornecedor, que não é obrigado a ir também, e no final ele não consegue dar uma sentença. Ele vai dar uma sugestão, ele vai tentar a conciliação, ele vai tentar a mediação, mas nem sempre é possível. Então, o único órgão que tem poder coercitivo de dar uma ordem, um mandamento, é exatamente a justiça. Mas a justiça, a meu ver, é última ratio, é a última coisa que você vai fazer é a justiça. Antes disso, liga para o fornecedor, vai pessoalmente, tenta resolver, gera prova, né? É muito importante. Né? Eu acho Protocolo de importante. ligação, gravação de ligação e Até porque sem eles, né, doutor? Não. é muito Não difícil, consegue né? provar. Muito difícil. Né? É muito difícil ser bem sucedido numa Sim, ação, sim. né? Porque é um dos requisitos. A Pra Sim, produção sim, de sim. provas é ação. o do autor. Exatamente. Né? O autor ele tem que provar que ele tentou, como o doutor falou, a expressão que o doutor usou, ele tentou todos os meios Sim. até que, como última ratio, ele A justiça. acionou a justiça. judicialmente. Exatamente. Tem que ser assim mesmo. O juiz é um a personagem regra é imparcial. essa. O juiz ele não quer nem te prejudicar, nem te ajudar. Então, a função do advogado é mostrar ao juiz o que aconteceu, é contar a história para o juiz. E a melhor forma de você contar a história é apresentando provas. A gente faz um texto chamado petição inicial, né? E na petição inicial você conta tudo o que aconteceu do início ao fim, e ali você vai anexando provas. Ó, no dia tal ele foi na empresa, tem essa foto aqui. No outro dia ele ligou, tem esse número de protocolo. No outro dia ele teve novamente lá. E você vai contando essa história. O juiz ele deveria ler toda a petição para no final ele ver quem realmente está com a razão. Né? Puxa, Eu gostei do Sérgio. deveria. Deveria, porque Pois é, doutor. as minhas deveria, petições têm né? 25, 30, 40 páginas em algumas situações. Eu quero crer que o juiz vai ler todas as 40 Vamos ter páginas. fé. É. Será que ele... Ah, meu Deus do céu. É muito processo, né? Muito processo. Nossa, Muito processo. Mas Bom. o judiciário ele avançou muito, né? Não é nem o tema, mas é bom a gente falar. Que antigamente era chamado de pequenas causas, né? Juizado especial cível, que a maioria da marcha processual é feita por juízes leigos, aquele que não é togado, que não fez a prova, que não fez o concurso. Então ele acelera muito o processo. No passado não, no presente, se você entra com uma ação na vara cível, às vezes leva 2 anos, 3 anos, 4. Eu tenho ações de 2021 que ainda não se resolveram, porque é na vara cível. Infelizmente. O juizado, às vezes, em 2 meses, em 3 meses, você consegue resolver. Porque quem faz audiência é um juiz leigo, quem, às vezes, prepara a sentença é um juiz leigo, e, no final, o juiz togado, ele é responsável por tudo, ele vai analisar tudo, ele vai dar o parecer através da apenas homologação. Então, às vezes, 2 meses você já resolveu um problema, 3 meses você já resolveu um problema, através do juizado especial cível. Bem interessante. Então o CDC melhorou o ambiente de consumo. Melhorou Teria isso. exponencialmente. Muito. Melhorou muito. Para ambos os lados, eu acredito.
Porque para o bom fornecedor também, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma excelente ajuda. Para quem trabalha corretamente, né? Até porque, como eu disse, infelizmente alguns consumidores ainda acham que tem todo o poder e toda a autoridade. Às vezes ele quer impor uma situação, se não tiver no código, né? Ou se tiver no código, ele tem, se não tiver. Então, quem trabalha corretamente usa o Código de Defesa do Consumidor em seu próprio benefício e benefício da sua empresa. Muito bom, muito bom. Obrigado, doutor. Eduardo, doutores. eu é que te agradeço. Agradeço a paciência, né? De poder estar aqui. E o pedido que eu te faço é, deixa eu voltar outras vezes. Não, com certeza, não precisa Gostei muito, pedir. gostei muito. É bom esclarecer porque as é o que eu dúvidas sempre falo, né? das pessoas. Vocês compartilham conhecimento. Eles estudaram, não foi à toa. Acredito, pelo que eu vi aqui, ninguém aqui estudou só para ganhar dinheiro. Não. Obviamente, Faz se parte. precisa, faz parte, né? Todo mundo Lógico. trabalha para isso. Mas não só por isso. Não. Somente na área de vocês duas, é uma Sim. área, né, que, Previdenciária. Exatamente. né, que você precisa dar muito apoio. Sim. Né? Então, Tem que ser psicólogo também. Sim, a gente, muitas das vezes, a gente é mais psicólogo do que advogado. Acredite, Eduardo. não, já ouvi Muitas aqui. vezes. Tem situação que Muitas nem dá uma vezes. ação, né, doutora? Não, Mas é. ali você Olha, ajudou, a pessoa ouvi- sai. Detalhe, às vezes você está com um cliente na sala de espera, mas você não consegue liberar o É cliente que está verdade. ali. É verdade. E você Verdade. ali está fazendo tudo, menos sendo advogado. Faz parte. É aquela... Um tratamento humanizado. Exatamente. É um atendimento Sim, humanizado. sim. Eu E costumo essa dizer- empatia traz resultados. sim. né? Que Não, um gente, Sim, chama lá o na outro, frente, chama o lá outro. na Por frente quê? traz. Porque qual é o melhor resultado que você pode ter? É a confiança do seu cliente. Perfeito. A partir do É. momento que o seu cliente, ele chega no seu escritório e depois de meia hora, 40 minutos de conversa, você já percebe nele uma mudança de comportamento, ali você já sente ele mais, né, mais relaxado, você já sente ele mais confiante. Isso dá em você o sentimento de que estou fazendo a coisa certa, estou É cumprindo com o meu verdade. papel. Porque, como o Eduardo falou, não é só dinheiro. Não, não é. Entendeu? Até porque a gente trabalha com gente. Como eu falei, a gente trabalha com gente e, em algumas situações, pessoas muito necessitadas, Sim. muito carentes. Sim, sim. E com isso, a gente precisa ter esse senso humanitário e ver a advocacia sob um outro prisma. Com certeza, com Você certeza. entende? Com Concordo. certeza. Doutora Miriam, vou pedir para a senhora dar suas mídias, né? Sua Sim. rede e tudo que a senhora Então, quiser. Se você quiser ficar bem informado sobre o direito previdenciário, já viu que eu sou apaixonada por ele, né? Sim. Então é por isso que eu falo muito dele, né? E basta seguir o nosso Instagram, siga nossas redes sociais, adv.miriamvieira, que você vai ficar sempre bem informado sobre o direito previdenciário, sobre o direito trabalhista também. A gente agora vai começar nas nossas redes trabalhar um pouco mais, porque, como eu disse no início, a esfera trabalhista, ela caminha junto com a esfera previdenciária. interligado. Né? E eu, assim, quando a reforma trabalhista estava naquele frisson, né? E todo mundo só falando na reforma trabalhista, eu estava dentro de uma sala de aula fazendo uma pós-graduação para me atualizar junto com a lei. Eu queria me atualizar, assim, eu queria estar no mesmo clima, entendeu? E, assim, absorvendo os conhecimentos que eu ia precisar ao longo. E olha, ai de mim se eu não tivesse feito aquilo, porque o negócio, Eu também. doutores, foi Concordo. complicado, né? E por conta disso, que a gente tem, assim, esse cuidado de sempre aprofundar os nossos conhecimentos, tanto na área previdenciária, mas também sempre na área trabalhista, né? E se você quiser receber algumas dicas sobre benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, basta seguir nossas redes sociais, adv.miriamvieira. Siga nosso Instagram. Nosso escritório fica no bairro de Campo Grande. O dia que você quiser tomar um café, uma aguinha gelada, será um prazer receber. Com certeza, com certeza. Tá? Com E, certeza. como eu disse, nós temos uma parceria também com outras áreas de atuação.
advogados muito competentes, advogados que, como eu, gostam do que fazem, amam o que fazem e fazem com amor, né? E para ver se a gente consegue transformar essa advocacia. Infelizmente, muitas das vezes, Eduardo, a nossa classe ela é muito massacrada por tanta coisa que a gente vê, né? É verdade, Só é que a verdade. gente está aqui para mostrar que existe o outro lado também, né? Com certeza. Existe o outro Sim, lado também. verdade. E é o lado humano, é o lado da ética, é o lado da competência, é o lado que valoriza o ser humano, entende? E que está aqui para dizer que todo mundo merece o respeito, todo mundo merece ser tratado com carinho, né, com respeito. Tá E a gente bom. está aqui para isso. Certeza. Eu agradeço, Eu viu? que agradeço, Eu não senhora. sei, assim, senhora eu tá aqui. espero que você permita que a gente volte outras Poxa, vai vezes. ser Com um E se certeza. for com Também os quero colegas aqui, vai voltar. ser melhor ainda, né? Vai ser melhor ainda, que Com gostei certeza. muito. A doutora foi brilhante Foi na muito explanação. bom. O doutor aqui está conseguindo até me fazer gostar de direito do consumidor, gente. Olha, que Olha legal. isso! Porque, doutor, eu te confesso que o direito do consumidor me faz, de vez em quando, perder a É calma. cansativo, mas Doutora Entende? Débora, diga-me lá. aí as suas redes sociais. No Instagram, estamos na @DéboraDiasAdba.adv. Lá a gente coloca muitas dicas de direito previdenciário, direito trabalhista, atualizações, jurisprudências, novos julgamentos. Então é importante, ali está tudo atualizado com as novas regras. Então é bom a gente estar sempre com os conhecimentos, né? Esquece o Google, procure quem realmente entende do assunto, Verdade, um verdade. advogado especializado. Então, a especialidade do escritório é direito previdenciário e direito do Tá ali trabalho. as mídias dela, tá? Então, caso queira tirar dúvidas, podem me mandar dúvidas pelo direct, sem custo. O escritório fica localizado no centro do Rio, próximo ao metrô, de fácil localização. Então, qualquer dúvida pode me mandar, que eu respondo assim que possível, que às vezes são muitas dúvidas, a gente acaba não tendo tempo, né? Porque é atendimento, é prazos, então, assim que possível, nós iremos responder as mensagens sem problema algum. E estou também agradecendo pelo convite, obrigado por estar aqui nesse contato com outros advogados brilhantes, adorei o encontro e também espero voltar outras vezes com outros temas para tirar Voltará, com dúvidas certeza. das pessoas que estão em casa nos assistindo, que é muito importante trazer conhecimento à população. Com certeza. Eu que agradeço. Muito Muito obrigado. obrigada, Eduardo. Doutor, Eduardo. Bom, olha aí suas mídias. agradecer mais uma vez. Desculpa ser repetitivo, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu sou responsável pelo escritório Alves e Souza. Nosso escritório fica na Vila da Penha e é uma equipe que trabalha junto comigo. A gente atua na área civil, trabalhista, previdenciário, família e faz alguma coisa de penal. Uma coisa bem, bem leve, bem suave. Então, se você precisa de um advogado nessas áreas, pode entrar em contato com a gente. Eu vou passar minhas redes sociais, mas de cara eu vou dizer, a gente fala muito de direito, mas não só de direito. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, então as minhas mídias sociais, a gente fala de viagem, a gente fala de educação financeira, a gente fala de outros temas paralelos que também têm a ver com direito. É só você acessar @kleiser.souza. Kleiser com Z, Souza com S, e a gente está em todas as mídias, Facebook, TikTok, Instagram, e é isso, Kawaii, e YouTube também, e enfim, tô feliz de estar Kawaii, aqui. não conheço. Não conhece Kawaii? Não. Vai lá que tu vai Existe, gostar. existe. É mais moderno. Enfim, Eduardo, obrado por me Nós é que permitir estar aqui, agradecemos. tá? Obrigado a todos os três. Foi muito bom Obrigada, foi Muito bom, muito bom, muito esclarecedor, né, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham mais informações sobre BPC Loas. Sim, basta seguir nossas redes sociais. E a isso aí. deficiência também, quando você for se aposentar, Aposentadoria. entendeu? E consumidor, né, já sabe, né? Consumidor é meio complicado. Então, a relação entre o consumidor e o vendedor, vamos dizer assim, né? O comerciante, né? É muito difícil. Então, tem que se ter muito cuidado, né? E o empreendedor
tem que saber disso também. Sim, sim. Tem que ler o CDC antes para saber onde ele está pisando. É isso aí, minha gente. Mais um. Logo, logo teremos outro. E vamos na fé. Fiquem com Deus. Um abraço.